Oasis Lab, seu refúgio mental. Existe uma prisão que não tem grades, não tem cadeado e não tem guardas. E a maioria das pessoas vai passar a vida inteira dentro dela sem perceber que a porta sempre esteve aberta. Essa prisão tem um nome que você conhece bem, mesmo que nunca tenha chamado assim. É a necessidade de aprovação. É o medo do julgamento. É aquela voz interna que calcula, antes de cada decisão, cada palavra, cada escolha, o que as pessoas vão pensar. Você não acorda de manhã dizendo, hoje vou viver para agradar todo mundo. Ninguém diz isso. Mas faz. Em pequenas doses invisíveis que moldam silenciosamente o que você fala, o que você veste, o que você escolhe, o que você abandona, o que você nunca sequer tenta, porque a possibilidade de ser julgado pesa mais do que o desejo de tentar. Pensa comigo. Quantas vezes você não disse o que pensava numa reunião porque temeu parecer errado? Quantas vezes você foi a um lugar que não queria ir para não parecer antissocial? Quantas vezes você comprou algo que não precisava para não parecer menos do que alguém? Quantas versões de você mesmo você deixou de explorar porque a versão que os outros esperavam era mais segura? Some tudo isso, some os anos. E então pergunte, de quem é a vida que você está vivendo? Os estoicos tinham um nome para a condição que descrevo. Chamavam de escravidão voluntária. Não a escravidão imposta por correntes ou leis, mas a que o ser humano constrói para si mesmo com o material mais abundante e mais barato que existe, a opinião dos outros. Marco Aurélio governou o maior império que o mundo ocidental já viu. Tinha poder absoluto sobre territórios e vidas, e ainda assim escreveu para si mesmo em páginas que nunca pretendeu publicar. Quanto tempo você vai continuar desperdiçando em função do que os outros pensam? Ele não escrevia para seus súditos, escrevia para si mesmo, porque sabia, como todo ser humano que pensa profundamente sobre a própria vida sabe, que o maior tirano não mora no palácio, mora dentro da cabeça. Esse vídeo é sobre a libertação desse tirano. Mas preciso avisar, o que você vai ouvir aqui não é o que a maioria das pessoas pensa quando escuta "pare de se importar com os outros". Não é uma licença para o egoísmo. Não é um convite à insensibilidade. Não é a filosofia rasa do "não ligo para ninguém" que as redes sociais celebram como coragem, mas que, na verdade, é apenas outra forma de performance. O segredo estoico para viver em liberdade é mais sutil, mais exigente e infinitamente mais poderoso do que isso. E vai desafiar algumas das crenças mais confortáveis que você tem sobre si mesmo. Fica até o final. O que vem na última parte é o que a maioria das pessoas nunca ousa aplicar. E é exatamente o que separa quem fala sobre liberdade de quem realmente vive. O custo real de se importar demais. Antes de falar sobre libertação, precisamos ser honestos sobre o preço, porque ele é muito mais alto do que parece na superfície. O custo mais óbvio é a energia. Existe um trabalho cognitivo enorme e contínuo em viver monitorando a percepção alheia. Toda interação social vira um cálculo. O que essa pessoa está pensando de mim? Eu falei certo? Pareceu que eu estava tentando demais? Pareceu que eu não estava tentando o suficiente? Fui engraçado na hora certa? Fui sério demais? Esse comentário foi interpretado como "eu queria". Esse monólogo interno roda em paralelo com a vida real, consumindo uma parcela substancial da sua capacidade cognitiva disponível. É como ter um programa pesado rodando em segundo plano no computador. Você ainda consegue usar as outras funções, mas tudo fica mais lento, mais cansativo, menos eficiente. Daniel Kahneman passaria anos documentando como esse tipo de processamento paralelo compromete a qualidade das decisões. Quando parte da mente está constantemente ocupada com gerenciamento de imagem, a parte disponível para pensar com clareza, para criar, para agir com coragem, é necessariamente menor. Mas o custo mais invisível e mais devastador não é a energia, é a autenticidade. Quando você vive em função do que os outros pensam, você gradualmente deixa de saber o que você mesmo pensa. Não de forma dramática, de forma sutil, lenta, quase imperceptível. Você começa a concordar um pouco mais do que realmente concorda, a discordar um pouco menos do que realmente discordaria, a se entusiasmar com coisas que acha apenas medianas porque as pessoas ao redor se entusiasmam, a suprimir opiniões que poderiam gerar atrito. E um dia, você olha para dentro em busca de uma convicção genuína e encontra um espaço vago onde ela deveria estar.
porque convicções que nunca são exercidas atrofiam como músculos que nunca são usados. Sêneca descreveu esse processo com uma precisão que parece diagnóstico clínico. O maior obstáculo para viver é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Mas existe um obstáculo anterior à expectativa, que é a dependência da aprovação alheia como condição para agir. Quando você precisa que os outros validem antes de se mover, você terceiriza o controle da própria vida para pessoas que, na maioria esmagadora dos casos, estão ocupadas demais com os próprios problemas para realmente se importar com o que você faz. E aqui está a ironia mais cruel de toda essa dinâmica. As pessoas cujo julgamento você teme não estão, na maior parte do tempo, te julgando. Estão preocupadas com o julgamento de outras pessoas sobre elas mesmas. Você está em uma prisão construída para se proteger de vigilantes que não estão te vigiando. O filósofo David Foster Wallace disse, numa fala que se tornou famosa após sua morte: você vai parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de você quando perceber o quão raramente elas pensam em você. Não é crueldade, é libertação, porque significa que o tribunal que você temia nunca esteve em sessão. A diferença entre não se importar e não ligar. Aqui está onde a maioria dos vídeos sobre esse tema falha, e onde a filosofia estoica se separa do pensamento superficial que a internet celebra. Existe uma diferença fundamental entre não se importar com a opinião dos outros e não ligar para nada, entre liberdade e indiferença, entre desapego e vazio. E confundir as duas coisas é, paradoxalmente, uma das formas mais comuns de continuar preso. A persona do não ligo para ninguém, que prolifera nas redes sociais, que ostenta desapego como status, que trata qualquer demonstração de cuidado como fraqueza, não é liberdade estoica. É uma performance diferente do mesmo problema. Você continua vivendo para a aprovação alheia, apenas para a aprovação de uma audiência diferente, aquela que aplaude o desapego. Os estoicos faziam uma distinção que é central para entender o que estou dizendo. Eles separavam com precisão o que chamavam de indiferentes preferenciais, coisas que não são boas nem más em si mesmas, mas que naturalmente preferimos, de virtudes que são o único bem verdadeiro. A opinião dos outros cai na categoria de indiferente preferencial. Não é necessariamente ruim receber aprovação. Não é necessariamente bom ser criticado. O problema não é se importar com feedback. O problema é quando a aprovação ou a crítica externa se torna a régua pela qual você mede suas decisões. Marco Aurélio se importava profundamente com o bem-estar do povo que governava. Se importava com a justiça, com a filosofia, com as pessoas que amava. O que ele havia treinado era não se importar com o que pensavam dele pessoalmente, com sua reputação, com sua imagem pública enquanto tomava decisões difíceis. Essa é a distinção que transforma tudo. Não, eu não me importo com nada, que é pobreza emocional disfarçada de força. Mas eu me importo profundamente com o que tem valor real e não me deixo governar pelo que não tem. Ryan Holiday articula isso com clareza contemporânea. O ego é o inimigo não porque querer algo é errado, mas porque querer a validação como substituto da coisa real é uma armadilha. Você pode querer criar algo de valor, e isso é livre de ego. Ou você pode querer ser visto como alguém que cria valor, e nisso mora a escravidão. A pessoa verdadeiramente livre não é aquela que não sente nada. É aquela que sente profundamente o que é real, e não desperdiça energia emocional no que é apenas sombra. O mecanismo psicológico da prisão. Para sair de uma prisão, você precisa entender como ela foi construída. Porque essa aqui não surgiu do nada. E não é fraqueza de caráter que te mantém nela. O cérebro humano é um órgão social. Foi moldado por centenas de milhares de anos de vida em grupo, onde a exclusão social era literalmente equivalente à morte. Um ser humano sozinho na savana africana não sobrevivia. O grupo era a única proteção contra predadores, contra a fome, contra a vulnerabilidade. Ser rejeitado pelo grupo não era apenas desconfortável, era sentença de morte. Esse mecanismo está tão profundamente inscrito na neurologia humana que a rejeição social e a dor física ativam regiões sobrepostas do cérebro. Não é metáfora quando alguém diz que rejeição dói. É literalmente verdade em nível neurológico. E o medo de rejeição, que é o núcleo da necessidade de aprovação, aciona os mesmos sistemas de sobrevivência que o medo de predadores físicos.
Kahneman descreveria isso como um viés que foi adaptativo no ambiente em que evoluiu e desadaptativo no ambiente atual. Você não precisa mais da aprovação do clã para sobreviver. Mas seu cérebro não recebeu esse memorando. Ele ainda trata a possibilidade de julgamento negativo como ameaça de sobrevivência e mobiliza recursos emocionais e cognitivos proporcionais a essa avaliação. Isso explica por que saber intelectualmente que a opinião dos outros não deveria importar raramente é suficiente para mudar o comportamento. Você sabe, e ainda assim sente. E o sentimento, gerado por estruturas cerebrais muito mais antigas do que o córtex pré-frontal que produz o conhecimento racional, frequentemente vence. Os estoicos não tinham vocabulário de neurociência, mas compreendiam o mecanismo. Epicteto chamava de pathos, as paixões ou perturbações emocionais que nublam o julgamento racional, e ensinava que o caminho não era suprimi-las pela força, porque isso não funciona, mas entender sua natureza a tal ponto que elas perdessem poder sobre as escolhas. Compreender que a sua necessidade de aprovação é um mecanismo evolutivo, não uma verdade sobre o mundo, não uma fraqueza de caráter, não uma prova de que você precisa de validação para ser suficiente, muda a relação com ela. Você não luta contra um inimigo. Você reconhece um sistema antigo operando em um contexto onde já não é necessário. E gentilmente, mas com firmeza, recusa deixá-lo tomar as decisões. A prática do desapego seletivo. Chegamos à parte prática. Porque estoicismo sem prática é apenas filosofia de café da manhã. Bonita de ouvir e inútil às 3 da tarde quando alguém faz um comentário que te desestabiliza completamente. O desapego seletivo é a habilidade de escolher conscientemente com o que se importar e com o que não se importar, baseado não no que é socialmente esperado, nem no impulso emocional do momento, mas nos seus valores mais profundos. E começa com uma pergunta que os estoicos formulavam de várias maneiras, mas que se resume a isso. Isso é meu ou é deles? Quando alguém critica seu trabalho, sua aparência, suas escolhas, sua personalidade, o que exatamente está acontecendo? Uma pessoa está expressando a percepção dela, filtrada pela história dela, pelos preconceitos dela, pelo humor dela naquele dia, pelas próprias inseguranças dela. Isso é completamente sobre ela. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Epicteto tinha uma imagem que usava repetidamente para ilustrar esse ponto. Ele dizia que as coisas não tocam a alma, ficam do lado de fora, e as perturbações vêm apenas da nossa opinião interna sobre elas. A crítica não entra em você automaticamente. Você a convida para dentro, ou a mantém do lado de fora, com base em como a processa. Isso não significa ignorar todo o feedback. Feedback genuíno, dado com intenção de ajudar, baseado em observação real e específica, tem valor. A distinção é entre feedback que serve ao seu crescimento e julgamento que serve ao ego de quem julga. E com prática, essa distinção fica cada vez mais clara. O protocolo concreto do desapego seletivo tem 4 passos que você pode aplicar em tempo real, quando o julgamento alheio aparecer. Primeiro, pause. Não reaja imediatamente. A reação imediata ao julgamento, seja defensiva, seja de colapso, é o sistema 1 de Kahneman operando sem supervisão. Um segundo de pausa é o suficiente para ativar o sistema racional. Segundo, pergunte: quem disse isso e por quê? O contexto importa. Uma crítica profissional específica de alguém que entende do assunto é informação. Um comentário anônimo na internet de alguém que nunca te conheceu é ruído. Trate cada um de acordo com o que realmente é. Terceiro, pergunte: isso tem conteúdo real? Existe algo aqui que, se eu remover o componente emocional, me diz algo verdadeiro sobre algo que precisa melhorar? Se sim, extraia essa informação e descarte o resto. Se não, descarte tudo. Quarto, e mais importante, pergunte qual é a sua régua. Com base nos seus próprios valores e padrões, você está agindo de acordo com quem você quer ser? Se sim, o julgamento externo não precisa de mais processamento. Se não, a questão não é o que o outro pensa, é o que você pensa de si mesmo. Marco Aurélio formulou essa régua de uma forma que nunca envelheceu. Nunca dê valor ao que vai te forçar a quebrar sua promessa. Perder seu respeito próprio, odiar alguém, suspeitar, amaldiçoar, fingir ou desejar algo que precisa ser escondido. A régua não é externa, é sempre interna.
O paradoxo da opinião pública. Aqui está algo que ninguém fala sobre o julgamento dos outros, e que quando você compreende muda completamente a urgência que ele parece ter. A opinião que as pessoas têm de você hoje não é a mesma que tinham de você há 5 anos. E não é a mesma que terão de você daqui a 5 anos. Não porque você mudou necessariamente, mas porque a percepção das pessoas muda constantemente, em função de fatores que não têm nada a ver com quem você é. Humor, contexto, o que acabaram de ler, com quem falaram antes de falar com você, os próprios medos e inseguranças que estão projetando. Você está tentando estabilizar algo que é estruturalmente instável. É como tentar construir uma casa sobre areia que muda de forma toda hora. O esforço é real. O resultado é sempre provisório. Marco Aurélio escreveu uma meditação sobre isso que tem um peso esmagador quando você a lê com atenção. Ele falou sobre os grandes imperadores que o precederam, pessoas que em vida tinham poder e influência imensuráveis, cuja reputação era cuidadosamente gerenciada e defendida, e perguntou: onde estão agora? Quem os lembra? Do que adiantou toda a construção de imagem? Não era niilismo, era perspectiva, porque a conclusão não era nada importa, era as coisas certas importam, e a opinião passageira das pessoas não é uma delas. Os estoicos tinham uma prática chamada de visão de cima, onde mentalmente você se eleva a uma altitude crescente e observa sua vida de um ponto de vista mais amplo. Da altura de um mês, a maioria dos julgamentos que você recebeu hoje parece irrelevante. Da altura de um ano, quase todos. Da altura de uma vida, praticamente todos. Isso não é convite ao descuido, é calibração. É colocar o peso do julgamento alheio na balança certa e descobrir que pesa muito menos do que parecia quando você estava dentro dele. Existe um segundo paradoxo ainda mais poderoso aqui. Pesquisas em psicologia social demonstram consistentemente que as pessoas que menos se importam com a aprovação alheia, no sentido de que não dependem dela para agir, são frequentemente as mais respeitadas. Não porque ignoram os outros, mas porque a segurança interna que vem de não precisar de validação é percebida, mesmo que inconscientemente, como autoridade genuína. Você conhece esse tipo de pessoa. Ela não está tentando te impressionar, não está monitorando sua reação a cada coisa que diz. Fala com convicção, age com consistência, não se contorce para agradar. E isso, paradoxalmente, é magnético. A liberdade da aprovação não é só mais saudável, é mais eficaz. Porque a pessoa que age a partir de si mesma tem uma coerência que a pessoa que age a partir do olhar do outro nunca consegue sustentar, reconquistando sua própria narrativa. Existe uma conversa que acontece sobre você o tempo todo, nas cabeças das pessoas que te conhecem e, às vezes, nas que não te conhecem. Uma narrativa sobre quem você é, o que você representa, o que significa a sua presença. Você não controla essa conversa. Nunca vai controlar. E quanto mais energia você gasta tentando controlar, menos energia tem para a única narrativa que realmente importa, a que você tem sobre si mesmo. Os estoicos faziam uma distinção entre o que chamavam de fama, a percepção que os outros têm de você, e caráter, a realidade do que você é. E eram explícitos. Fama é um indiferente preferencial, agradável quando presente, suportável quando ausente. Caráter é o único bem real. E caráter se constrói não em função do que os outros vão pensar, mas em função de quem você decide ser quando ninguém está olhando. Epicteto tinha uma imagem que gosto particularmente. Ele dizia que você é como um ator em uma peça. Você não escolhe o papel que o dramaturgo escreveu para você, não escolhe o teatro, não escolhe o público, mas você escolhe como interpretar o papel com excelência dentro das circunstâncias que recebeu. A excelência da interpretação não depende do aplauso da plateia. Depende da sua fidelidade ao personagem que escolheu ser. Reconquistar a própria narrativa começa com um ato que parece pequeno, mas exige uma coragem que a maioria subestima. Parar de se desculpar por ser quem você é. Não a versão performática dessa frase, que as redes sociais transformaram em slogan vazio, mas o ato real de parar de ajustar constantemente a apresentação de si mesmo, baseado no que você imagina que cada audiência quer ver. Parar de ser uma versão no trabalho, outra com a família, outra com os amigos, outra nas redes sociais, cada uma calibrada para maximizar a aprovação no contexto específico, e nenhuma delas completamente verdadeira. Carl Jung
chamava de sombra, a coleção de aspectos de si mesmo que você suprime porque acha que não serão aceitos. E dizia que quanto mais aspectos você empurra para a sombra, mais energia psíquica é gasta na supressão. Menos espaço existe para o que é genuíno, e mais distante você fica de uma relação real consigo mesmo. Os estoicos não usavam o vocabulário junguiano, mas praticavam o princípio. Viviam de acordo com a própria natureza, como descreviam, que era outro jeito de dizer: seja o que você é, completamente, sem o filtro do que os outros esperam. O exercício concreto é incômodo, mas revelador. Escreva, sem audiência, sem a intenção de mostrar para ninguém, o que você genuinamente pensa sobre os assuntos mais importantes da sua vida. Não o que você diz que pensa. O que você pensa quando ninguém está lendo. Compare com o que você expressa publicamente. A distância entre os dois é a medida de quanto de você mesmo você colocou em custódia para manter a aprovação alheia. Reduzir essa distância não acontece da noite para o dia. Mas cada vez que você fala o que genuinamente pensa, cada vez que age de acordo com o que realmente valoriza, em vez do que é esperado, cada vez que você escolhe a verdade sobre a performance, a narrativa interna fica um pouco mais coerente, um pouco mais sua. E uma narrativa interna coerente é a única fundação sobre a qual liberdade real pode ser construída. O preço da liberdade e por que vale pagar. Chegamos ao que ninguém diz quando fala sobre parar de se importar com o julgamento alheio. O que ninguém menciona porque é desconfortável e porque torna a liberdade menos vendável como conceito. A liberdade tem um preço, e o preço é a perda de certas formas de pertencimento. Quando você para de se contorcer para agradar, algumas pessoas vão gostar menos de você. Não porque você se tornou pior, porque você parou de fornecer o que elas esperavam. A versão de você que concordava sempre, que nunca gerava atrito, que validava automaticamente, que estava sempre disponível para ser o que o contexto exigia, era conveniente para certas dinâmicas. E quando você para de ser conveniente dessa forma, o desconforto aparece. Esse desconforto é o preço de entrada da liberdade. E é real o suficiente para fazer a maioria das pessoas recuar. Mas os estoicos tinham uma clareza sobre esse trade-off que é impossível de ignorar. Epicteto dizia sem rodeios: se você quer ser livre, deve se tornar indiferente ao que está fora do seu controle. A opinião dos outros está fora do seu controle. Suas escolhas sobre como agir estão dentro. Tentar controlar o que está fora, que é o que você faz quando vive para a aprovação, é o caminho direto para a escravidão. Aceitar o que está fora como irrelevante para as suas decisões é o caminho para a liberdade. E aí vem a parte que poucos têm coragem de encarar diretamente. A liberdade estoica não é confortável. Nunca foi prometida como confortável. O que foi prometido e entregue é algo diferente e muito mais valioso. Constância, dignidade. A paz que vem não de um mundo que coopera com seus desejos, mas de uma relação consigo mesmo que não depende de cooperação externa para permanecer intacta. Jordan Peterson coloca isso de uma forma que carrega o peso existencial que o assunto merece. Ele diz que você tem uma escolha entre dois tipos de dor: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A pessoa que vive para a aprovação alheia evita a dor do julgamento no curto prazo e acumula, ao longo de anos, a dor muito maior de olhar para trás e perceber que viveu uma vida que não era sua. A pessoa que paga o preço da liberdade, que suporta o desconforto de ser quem é mesmo quando isso gera fricção, que age a partir dos próprios valores, mesmo quando é mais fácil ceder, essa pessoa pode chegar ao fim do dia e ao fim da vida com algo que a aprovação nunca poderia dar: a paz de ter sido real. Marco Aurélio escreveu: perca o tempo que você tem. O homem que vive de acordo com a natureza não pode envelhecer mal. Ele está sempre colhendo. Ele estava falando sobre isso, sobre a riqueza que se acumula não em posses ou aprovação, mas em coerência entre quem você é e como você vive. Aplicação real. 4 situações concretas. Teoria sem aplicação é entretenimento intelectual. Então vamos ser específicos sobre como isso funciona na vida real, nas situações onde a aprovação alheia mais frequentemente sequestra suas decisões. A primeira situação é a crítica pública. Alguém critica você de forma que outros veem, seja no trabalho, nas redes sociais, em uma reunião.
O impulso automático é defender, justificar ou colapsar. A resposta estoica começa com a pergunta de Epicteto: essa pessoa está falando sobre o que eu fiz ou sobre quem eu sou? Se sobre o que fiz, existe algo útil aqui? Se sobre quem sou, que informação essa crítica me dá sobre a pessoa que a fez? E então, minha resposta vai ser guiada pelo que é correto ou pelo que vai maximizar a aprovação? A segunda situação é a pressão social para conformidade. O grupo vai numa direção que não é a sua. Sair da direção do grupo ativa os circuitos neurais de rejeição que discutimos anteriormente. É fisicamente desconfortável. O que os estoicos praticavam aqui era o que chamavam de reservatio, uma reserva mental. Você pode participar do grupo sem dissolver sua perspectiva dentro dele. Você pode estar presente sem capitular. A presença não exige concordância. A terceira situação é a comparação. Você vê alguém que tem o que você não tem, ou que parece ser o que você não é. E a leitura automática é que sua ausência daquilo é uma deficiência sua. Os estoicos chamavam isso de falsa régua. Quando você mede sua vida com a régua da vida de outra pessoa, está usando a ferramenta errada. A única comparação relevante é entre quem você é hoje e quem você decidiu ser. Tudo o mais é ruído de medição. A quarta situação é a mais difícil: a intimidade. As pessoas mais próximas de você, família, amigos, parceiros, têm expectativas sobre quem você deve ser. E decepcioná-las pesa mais do que qualquer crítica pública. Os estoicos não eram insensíveis a isso. Marco Aurélio amava profundamente. Sêneca escrevia sobre amizade com um calor que desmonta qualquer imagem de indiferença filosófica. A distinção não é entre amar e não ser afetado. É entre amar alguém e viver a vida deles em vez da sua. Você pode se importar profundamente com as pessoas que ama, sem tornar a aprovação delas a condição para as suas escolhas. Amor que exige que você se torne alguém que não é, para continuar sendo amado, não é amor, é contrato. E contratos têm cláusulas que a liberdade não consegue assinar. O silêncio como prática de liberdade. Existe uma dimensão da liberdade que os estoicos praticavam e que quase ninguém fala no contexto moderno, porque vai completamente contra a cultura da visibilidade em que vivemos. O silêncio estratégico. Não o silêncio do ressentimento, que cala porque não tem coragem de falar, mas o silêncio da pessoa que sabe que não precisa que todos entendam, não precisa que todos concordem, não precisa que todos saibam o que está fazendo e por quê. Marco Aurélio não publicou as meditações. Eram anotações privadas, um diário filosófico que nunca foi pensado para ter audiência. O trabalho mais profundo que ele fazia sobre si mesmo acontecia longe de qualquer olhar. E isso não era modéstia. Era a compreensão de que o trabalho real de se tornar quem você quer ser não precisa de testemunhas para ser válido. Existe algo que a psicologia chama de efeito de substituição simbólica, que já mencionamos antes, mas que tem uma aplicação específica aqui. Quando você conta para as pessoas o que vai fazer antes de fazer, o cérebro recebe uma dose parcial da recompensa que estaria reservada para quando você fizer de fato. E aí a motivação para fazer diminui, porque parte da recompensa já foi recebida na forma de reação social. Mas existe um nível mais profundo. Quando você mantém seus processos, suas decisões, suas transformações em silêncio até que estejam prontos, você está praticando algo que os estoicos valorizavam acima de quase tudo: a primazia da ação sobre a performance da ação. A cultura das redes sociais inverte isso completamente. A performance se torna o produto. O que você parece estar fazendo importa mais do que o que você está fazendo. E nessa inversão, a aprovação não é mais o prêmio pelo que você construiu. É a razão pela qual você constrói. O que é outra forma de dizer que o olhar dos outros se torna o arquiteto da sua vida. O silêncio deliberado quebra esse ciclo. Quando você age sem audiência, quando você constrói sem documentar, quando você muda sem anunciar, você descobre algo que a visibilidade constante encobre. A satisfação de fazer algo porque você decidiu fazer, porque era certo para você, independente de qualquer validação. Sêneca escreveu: retire-se para dentro de si mesmo o máximo que puder. Passe o tempo com aqueles que vão te tornar melhor. Receba aqueles que você pode tornar melhores. Não era misantropia. Era a economia de atenção. Era a prática de dirigir a energia para o que constrói em vez de para o que apenas aparece.
A liberdade, como prática diária. Chegamos ao que mais importa e ao que poucos têm a paciência de ouvir. Liberdade do julgamento alheio não é um estado que você alcança um dia e mantém para sempre. É uma prática, uma escolha renovada todos os dias, às vezes várias vezes por dia. Os estoicos compreendiam isso melhor do que qualquer escola filosófica. Por isso Marco Aurélio escrevia as Meditações, repetindo os mesmos princípios com variações ao longo de anos. Não porque esquecia, porque sabia que princípios filosóficos, sem reafirmação prática constante, se dissolvem na pressão da experiência cotidiana. A liberdade que estamos discutindo não é a ausência de impulso para buscar aprovação. Esse impulso está inscrito na sua neurologia e não vai a lugar nenhum. É a capacidade de notar o impulso, reconhecê-lo pelo que é, um mecanismo evolutivo antigo, e então escolher conscientemente se vai agir a partir dele ou de outra coisa. Isso acontece em tempo real, nos momentos pequenos que não parecem filosóficos, mas são onde a filosofia de fato se aplica. No momento antes de postar algo e perguntar a si mesmo se está postando porque tem algo real a dizer ou porque quer reação. No momento antes de concordar com algo com que não concorda e perguntar o que o silêncio está custando. No momento antes de uma decisão importante e perguntar se está sendo guiado pelo que quer ou pelo que vai parecer. A prática diária que os estoicos recomendavam era o exame de consciência noturno, que Sêneca descrevia com um detalhe que mostra o quanto levava a sério. Antes de dormir, um conjunto de perguntas simples mas honestas. Onde hoje eu agi a partir de mim mesmo? Onde agi a partir do medo do julgamento? O que a segunda resposta me custou? O que faria diferente amanhã? Não como autoflagelação, como calibração, como o processo de manter a bússola apontando para o que realmente importa em vez de para onde o vento social está soprando. Ryan Holiday resume a disciplina estoica nesse ponto de uma forma que é impossível melhorar. A luta não é contra as outras pessoas, é contra as partes de nós mesmos que querem sua aprovação. Vença essa luta internamente, e as batalhas externas se tornam muito mais fáceis, e essa luta não termina. Mas cada vez que você a vence, o próximo encontro fica um pouco mais fácil. O músculo que sustenta a liberdade interna é exatamente como qualquer outro músculo. Se fortalece com o uso e atrofia com desuso. A boa notícia é que você não precisa ganhar a guerra toda hoje. Precisa vencer a próxima batalha pequena. A próxima vez que o impulso de ajustar quem você é para conseguir a aprovação de alguém aparecer, e vai aparecer, você tem uma escolha. Pequena, real, significativa. Faça ela diferente desta vez. E depois da próxima vez. E da vez depois. Vou te deixar com uma imagem que Marco Aurélio usou e que não saiu da minha cabeça desde que li pela primeira vez. Ele descreveu um homem que passou a vida construindo uma reputação com o mesmo cuidado que um arquiteto constrói um edifício, calculando cada pedra, cada ângulo, cada impressão que o edifício causaria nos que passassem por ele. E quando esse homem morreu, o edifício permaneceu por algum tempo, e depois desapareceu como tudo desaparece. E o homem que construiu foi esquecido junto com o edifício. Então Marco Aurélio perguntou: o que dura? O que permanece quando tudo o mais passa? E a resposta que ele deu para si mesmo, naquelas páginas que nunca pretendeu mostrar para ninguém, foi esta: dura a qualidade do caráter. Dura o modo como você tratou as pessoas que cruzaram seu caminho. Dura a coerência entre o que você dizia valorizar e como você de fato vivia. Dura para as pessoas que te conheceram de verdade, não a imagem que você construiu, mas a pessoa que você era quando a imagem não precisava ser mantida. Essa é a única reputação que vale construir. E ela se constrói não para os outros, mas para você mesmo. Em silêncio, em consistência, em escolhas que ninguém vê, mas que somadas definem quem você é. Pare de se importar com o que não dura. Comece a se importar com o que fica. Não amanhã, não quando você se sentir pronto. Agora, na próxima escolha pequena. No próximo momento onde o impulso de agir para a plateia aparecer. Esse momento é onde a liberdade começa, ou onde ela continua sendo adiada. Você sabe qual das duas você quer. Se esse vídeo tocou em algo real, compartilha com alguém que precisa dessa conversa. Não para me ajudar com o algoritmo, porque liberdade é contagiosa.
E o mundo precisa de mais pessoas que vivem a partir de si mesmas. Deixa o like se ficou até aqui. E se inscreve porque esse é apenas o começo de uma série de conversas sobre como viver com mais profundidade, mais presença e mais coragem dentro da única vida que você tem. Até a próxima. Estoicismo real. Liberdade verdadeira.